Tá bom? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um programa de frente com o Gui. Muito prazer em ter todos vocês aqui. Como eu falei, sou o Guilherme Araújo, sou professor de cartomancia sistêmica e tenho uma especialidade especial que é negócios com alma. E trabalho muito com a linha cigana. E uma das minhas principais especialidades é também a cartomancia sistêmica empresarial, na qual eu ajudo profissionais a ter mais clareza sobre a sua caminhada, negócios com alma, principalmente nesse processo de transição de carreira ou progressão na carreira na vertical. E hoje temos aqui ela, Bárbara Rosa, mentora espiritual, mentora de prosperidade, uma grandíssima professora que tem vários conhecimentos. E vou deixar que você mesmo, Bárbara, fale um pouco mais de você, você se apresente antes de eu fazer a pergunta de abertura. Se apresente aqui para nós, querida. Olá, boa noite a todos. Me chamo Bárbara Rosa. Para quem queira me conhecer no Instagram, é Bárbara Rosa Luz. Trabalho com mentorias de prosperidade e de espiritualidade. Que maravilha, minha querida. Que bom tê-la aqui. É um prazer enorme. A Bárbara, eu conheci ela há poucos meses e já a conheci e já ficamos amigos já de cara. É assim, né? A gente que trabalha com essa egrégora do povo cigano, com essa alegria, a gente se conecta facilmente com essa energia. E Bárbara, me conte aqui, eu vou começar com a primeira pergunta que eu começo com todo mundo. Quem é você Bom, hoje e quem você era dessa antes dessa grande mudança, de você entrar no autoconhecimento e espiritualidade? Como era a Bárbara antes? Como é a Bárbara de agora a partir de tudo isso? então a Bárbara de antes era uma mulher que trabalhava muito, guerreava muito. E nesse processo da vida eu sentia que eu sempre era a cuidadora das pessoas, ou a amiga conselheira, aquela que tinha um ombro amigo, que todo mundo ligava para desabafar, todo mundo ligava para conversar. E hoje, a Bárbara Rosa virou uma mentora, que ainda continua com o mesmo processo, porém ainda melhor, mais qualificado, ajudando ainda mais, passando ainda mais conhecimentos e transformando vidas, né? Missões, almas. Essa é a Bárbara Rosa de hoje. Que maravilha, minha querida. E Bárbara, me conte aqui também qual foi aquele momento exato em que você percebeu que a vida que você levava já não fazia mais sentido e que você precisava seguir um chamado maior. Qual foi o momento exato? Então, na verdade, é a espiritualidade que entrou na minha vida com 4 anos de idade. 4 anos de idade já passei por algumas situações espirituais. E chegou uma fase da minha vida que a espiritualidade gritou. E aí foi a chave que a gente abriu o cadeado. No primeiro momento, me aceitar não foi fácil, pelo julgamento, pelas pessoas acharem errado, né? Própria família, muitas vezes, amigos, sociedade principalmente, né? Porque muita gente ainda vive sobre a sociedade de ser quem não é, né? E automaticamente, quando a espiritualidade disse agora é a hora, ou é agora ou tu muda. E foi um divisor de água muito grande quando eu comecei a entender sobre o meu eu superior, a minha espiritualidade, quando eu deixei a espiritualidade se manifestar de forma de amor, de forma infinita, porque isso é a espiritualidade. E automaticamente é como se tirasse, né, aquele véu da nossa frente e a gente é o que a gente é. E quando a gente vive esse processo de ser quem somos, nós somos muito mais do que imaginamos. Maravilha. Bárbara, me conte um pouco mais. Fiquei curiosa aqui. Você falou que a sua espiritualidade começou a florar ali quando você tinha 4 anos. Me conte um pouco mais como que foi esse processo. Curioso você. Eu vejo gente morta, né? Tá igual o sexto sentido.
Eu vejo gente morta, eu falo com os mortos. Eu falo Eu com sempre uns. brinco, tá rindo, é, Thaís? Eu sempre brinco lá na clínica e diz, gente, eu falo com os mortos. Então é muito comum falar com os vivos também. Uhum. Então, na verdade, a espiritualidade, ela veio com 4 anos de idade, eu passei por uma doença muito difícil. Minha mãe levou ao médico e o médico disse, essa menina não tem nada, que ela tem tudo espiritual. Na época, nós fomos, ele encaminhou a gente, hoje ele é um dos pediatras muito famoso, tá, do Brasil, e Legal. ele é próximo da minha cidade, dá umas 2 horas e meia. E na época não tinha tantos profissionais bons assim na minha idade, fazem 30 anos atrás. E aí automaticamente ele disse: essa menina não tem nada, mãe. Ela tem um processo espiritual a ser trabalhado. Ele, não sei se ainda tem, né? É um centro espírita. Ele me encaminhou para lá. E lá nós íamos direto. Toda a vida aqui é uma consulta, porque é longe, né? 2 horas e meia, 3 horas. Nós íamos para lá. E assim foi o meu processo. A minha consciência que eu tenho é que não sei se eles fizeram uma troca de vida comigo, sabe, para uma missão espiritual, ou se eu já tinha uma missão e ela foi desenvolvida muito rápido. E ali foi indo as minhas passagens, né? Então, 4 anos, depois 7 anos, depois 14 anos, Uhum. sabe? Eles começaram a se manifestar, a querer falar, a querer conduzir, a querer se movimentar, sabe? Mas nessa época eu não falava com os mortos. Uhum. Aí passei por um processo de vida, transformação, jovem adolescente, não queria isso, né? Quem vai querer um jovem adolescente fazer isso? A gente não quer, a gente quer viver a vida. A gente quer balada, rock and roll, né? Sabe? Mentira, é pagode, amigo. Mas assim, então assim, aí a gente foi modificando a faculdade eu fiz enfermagem. O que que é enfermagem? É um ato de cuidar, simplesmente se doar a cuidar do próximo, que hoje é o que o terapeuta faz, né? O Gui já vai anotando para falar tudo para mim amanhã. Então, a enfermagem é o ato de cuidar com o próximo. E automaticamente fiz a enfermagem, até falei sobre hoje, numa consulta que eu fiz. Me formei em 2012, atuei durante 10 anos. Caramba. E o trabalho foi algo que eu não queria, psiquiatria. Fui para o hospital psiquiátrico, meu primeiro trabalho, sabe? Era 1 hora da minha casa, eu saía toda a vida às 6 horas da manhã, sabe? E ia para uma cidade perto daqui também. Então, eu já me desafiei muito. Então, sempre foi o ato de cuidado. Eu orava no hospital, eu sempre trabalhei em ambulâncias particulares. Então, eu não tinha hora. Eu estava em festa, eu não sei onde vocês moram, né? Mas aqui na nossa região, a ambulância ela é obrigatória em algumas festas, né? Eventos. Então, eu também ia para eventos. Eu trabalhava de dia, trabalhava de noite, de madrugada, não tinha hora. Bárbara Rosa, não tinha hora. E daí, automaticamente, eu me esgotei um pouco. Eu me esgotei, na verdade, demais. E daí, entrei em depressão, bem profunda. E ao entrar em depressão, fiquei em casa, encostada no INSS, e não via mais saída para a minha vida. Não tinha mais saída. Sabe aquela coisa onde você não veja mais a luz do fim no túnel? Tinha meu marido, tinha minha família, mas eu não queria mais nada. E aí, automaticamente, teve um dia que o espiritual chamou. Deu. Agora deu pra ti. É a tua hora. E eu estava em casa com a minha filha no colo, eu disse, mas o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Vou enfrentar essa sociedade? Vou enfrentar a família religiosa? O que que eu vou fazer? Hoje, falando contigo, falando na frente dessas pessoas e pessoas íntimas que eu tenho aqui, eu dou graças a Deus que eles me conduziram a fazer. Senão, não teria a vida que eu tenho hoje. A liberdade, a família que continua a mesma me aceitando, sabe? Uhum. Desafios, eles existem, né? Porque todo processo se passa por desafios. Aprendizado, ou entendimento, ou pagamento. E foi assim que eu comecei a trabalhar a terapia. Aí virei terapeuta primeiro, né? Fiz curso em vários lugares. Hoje eu até estava falando lá na casa da minha mãe que o meu primeiro curso foi muito difícil. Eu fiz com o pé quebrado, não tinha ninguém que me levasse. Era em Porto Alegre o curso. Eu não tinha dinheiro. E eu peguei um cheque prestado do meu sogro. Foi um desafio bem grande. Meu marido é plantonista e ele não tinha conseguido troca. Eu ia para Porto Alegre 2 horas e meia daqui com o pé quebrado, dirigindo. Eu não queria saber.
porque eu estava cansada da vida que eu estava vivendo. Com uma criança de colo, mamando, eu não podendo ajudar meu marido, sabe? E me afundando ainda mais na depressão. E daí, automaticamente, nós conseguimos, ele deu jeito de última hora aqui, porque eu falo que é mundo espiritual, né? De última hora ele conseguiu. E fomos, nos jogamos para Porto Alegre, fiz meu primeiro curso, Gui, foi Conindu. Não sei se vocês conhecem. Uhum. Conhece? Conindu. Nossa, só tinha eu na cidade, amigo. Só tinha eu. Eu trabalhava de porta em porta, eu não tinha lugar para trabalhar, porque minha cidade onde eu moro é preconceituosa, difícil de abertura, sabe? E daí a doida lá, agora é a espírita. A doida lá agora fala com os mortos, sabe? E daí fui fazendo a minha clientela, daí começamos a ficar com bastante gente na agenda, né? Na época nem tinha agenda, era caderninho, né? A gente não tinha valor para comprar agenda. Era muito caro, né, Gui? E foi indo, meu marido me aceitando, foi onde eu falei para ele, né? Eu sou isso, eu tenho 7 mentores espirituais, não tenho o que eu fazer, ou tu me aceita do jeito que eu sou. E ele disse, tamo junto. Eu te aceito, eu te amo. E assim a gente foi indo. Minha mãe também é espírita, meu pai é evangélico e espírita. A gente tem uma miscelânea aí na família. Mas todo mundo gosta de um tarô, né, meu amigo? Gente, que linda essa, toda essa história que a Bárbara trouxe aqui da caminhada dela. E às vezes a pessoa não sabe quem está do outro lado da tela, né? Aqueles que têm um contato mais próximo com a Bárbara certamente conhecem um pouco mais, mas ninguém vai conhecer profundamente aquela Bárbara que estava lá com o pé quebrado, desesperada, com a criança no colo, e eu quero mudar de vida. E isso corresponde muito à energia da carta do louco. Primeiro arcano do tarô, o zero. E geralmente, o que que acontece muitas vezes? Eu costumo dizer, ô Bárbara, que uma terapeuta me ensinou isso, a Bárbara. Ela chama Bárbara também, ó. Ela chama Bárbara também. E a Bárbara me ensinou uma coisa há uns anos atrás que nunca mais saiu da minha mente, que é, se tá difícil demais, tem alguma coisa errada. Se tá Uhum. difícil, tem alguma coisa errada. Por quê? Tem um pezinho de amora bem em frente aqui. Quando chega a época de dar amora, ele dá amora desembolado. E ele produz amora assim. Ah, você quer? Então toma, toma. É muito a carta As de Copas também, né? Que tem aquele bojo assim, saindo água. Só que muitas vezes a espiritualidade ela chega com sutileza até nós e começa a colocar algumas coisas que vão nos preparar para o futuro. O estágio da Bárbara foi como enfermeira. Uhum. No fundo, ela trabalhava com o quê? Com almas. Almas. Com, com... Quantos e quantos não morreram na minha mão, tá? E eu sempre pedi assim pra Deus. E a espiritualidade sempre me dizia, primeiro que vai morrer na tua mão é uma criança. Graças a Deus, eu não cheguei até lá, sabe? Pra poder fazer a passagem. Mas quantos e quantos eu fui levar pro hospital, né? E o do lado falecendo, sabe? Olha para você ver, gente, foi um preparo. Para ela estar onde ela está hoje, tem uma história, tem uma preparação. Então, a transição de carreira, ela não começa do nada. Ela começa muitos anos antes, quando a gente começa a ser preparado para aquilo que no futuro vai ser o nosso negócio de alma. Uhum. Começa bem antes. Começa lá no hospital psiquiátrico. E hoje a Bárbara tem um hospital psiquiátrico, a clínica.
Tá vendo que é a mesma coisa em frequências diferentes? É o mesmo ato de cuidar, né? Exatamente. E muitas vezes a espiritualidade nos chama, nos chama, nos chama, nos chama, e a gente não entende esse chamado. É a jornada do herói, gente. Vamos para a Terra Prometida? Vamos. Ah, não, eu vou. Igual o Chapolin Colorado, né? Eu vou. Aí, de repente, acontece alguma coisa que a gente é forçado a ir mesmo. Só que forçar aí, gente, é para o nosso melhor. Aí vem a depressão profunda e de repente a Bárbara, tá bom, vou largar tudo, vou fazer um curso de Cone Du. Aí todo mundo aponta o dedo. Aí, a Bárbara, você é louca? É como assim? Cone Du? Você que é enfermeira? Não, mas eu converso com anjos. Eu tenho mentor. Ah, não. Você tomou seu remédio? Na época, Gui, quando eu fui fazer esse curso, se, já que aqui pode falar, eu acho, né? Coisas boas, né? Eu fui muito julgada que eu ia ser processada por ser enfermeira e trabalhar com conido. Veio mais uma dificuldade para mim não trabalhar com a espiritualidade. Os desafios dos obsessores, né? E eu Sim, disse, eu não vou desistir, porque a minha família já estava um caos, né? Eu internamente, né? Tava um caos. sim. Olha isso que ela colocou, gente. Que fantástico, Bárbara. Ia trabalhar com uma coisa que quebra muitos padrões. Uhum. Aí vem o quê? O medo do julgamento que todos nós passamos quando estamos em transição de carreira. Que isso? Você vai largar tudo para trabalhar com isso? Você vai, sei lá. As pessoas, na hora que descobrir isso, você é enfermeira também, tá? É isso que acontece Tanto que muitas vezes. Quando a gente está nesse processo de transição, só que sabe por que que isso acontece, gente? Porque a gente fica refém dos contratos que a gente assinou com a nossa versão lá dos 20 anos. Eu vou ser Uhum. enfermeira, eu vou ser um professor, eu vou ser não sei o quê. Aí a gente coloca aquilo pelo resto da vida. E aí, quando a gente quer mudar, nossa, mas Bárbara Rosa, de 20 anos, tinha 20 aninhos, estava lá, ó. E você é enfermeira, né? O Guilherme, não, você é professor. E quem somos nós sem os nossos títulos? Uhum. Mas teve que dar um passo. Bárbara teve que dar um passo profundo nisso. E aí eu te pergunto, Bárbara, qual foi assim? Você já colocou um pouquinho já disso, mas qual foi o maior medo que você enfrentou ao trocar segurança por propósito e como você venceu esse medo? Meu maior medo foi a instabilidade financeira que eu tinha, tá? E o medo do julgamento. Esse foi o meu maior medo, de não dar conta por ser autônoma, né? E por a família, né? Tanto minha quanto meu esposo, não me aceitarem ou me julgarem. E a sociedade, né? Sabe? E não vou dizer que ainda passo por isso, tá? Mas não faz diferença o que os outros pensam ou não pensam. Faz diferença pra mim, meu marido e minha filha, minha mãe e meu pai. O resto, não. Porque foi a sociedade que me fez ainda ser mais forte pra mostrar pra eles que todo mundo é igual. Não existe discriminação. A discriminação tá na mente das pessoas. Tá no ego das pessoas. Essa é a diferença. Só que até tu chegar nesse campo mental, alguém, tu passa pelo preconceito, tu vai chorar, tu vai desabar, tu vai querer não continuar. É muito comum. Mas quanto vale o julgamento com a tua força? O julgamento tem que ser maior? Não, né? A balança tá errada. A tua força tem que ser maior do que o julgamento. Na sua época, Bárbara, quando você foi fazendo essa transição, você
tinha uma rede assim de apoio de pessoas que estavam assim, Bárbara, eu acredito em você, vamos junto, eu vejo isso, eu sei como que é estar na sua pele, eu sei como que é esse universo, ó, vamos junto, ou não? Acho que- Assim, eu acho que a minha única rede de apoio foi minha mãe, porque ela é umbandista. Uhum. Eu nasci na Umbanda e não tenho vergonha de falar, sabe? Fui obrigada a frequentar algo, alguma coisa que pudesse me dar força espiritual, porque lembra lá quando eu tinha 4 anos de idade? A semana tem 7 dias. 6 dias eu estava internada no hospital, porque eu tive uma bactéria muito forte. Então, a minha mãe, na época, não tinha muito centro kardecista de Allan Kardec, né? Não tinha muito centro espírita. Naquela época só existia a palavra terreiro, Umbanda. Então, ali aprendi muito do meu conhecimento que eu tenho hoje. Muito, sou muito grata. E ali sou muito grata pela minha vida, porque a linhagem espiritual dizia que com 7 anos eu iria partir. E a minha mãe lutou para me estar aqui, contando essa história. Caraca, Meu caraca. pai tem orgulho de mim, eu acho, com certeza, sabe? Mas ele é evangélico. Ele tem orgulho de mim. Minha irmã é evangélica também tem orgulho de mim. A família do meu marido é toda católica. Mas meu marido tá lá me apoiando. Quem sempre acreditou em mim foi minha mãe. E quem sempre me deu suporte foi meu marido. Olha que fantástico isso, gente. E aqui a gente tem a oportunidade de ouvir profundamente a Bárbara e fazer parte aqui de uma rede de pessoas que estão assim, eu acredito em vocês. Vai, E tu vai. sabes que tem gente aqui que eu conheço, pelo menos a minha área, né? Que precisa trabalhar isso que eu tô falando. E não é pra vocês terem medo. Troquem, mudem a vida de vocês. Aceitem. É melhor. Não é aceitar a espiritualidade, seja ela católica, evangélica. Não é sobre espiritualidade de aceitar condições ou condimentos. É sobre aceitar a si. Essa é a diferença. Essa é a chave que abre o teu cadeado. Porque todas falam de Deus. Todas falam de uma força suprema. Quando eu me aceitei, Gui, vou abrir um espaço aqui já um pouco mais. Quando eu me aceitei, e comecei a fazer terapias, primeiro fiz o cone, depois facelift energético, depois reiki, depois barra de axis, e assim foi. Eu tenho 50, amigo. 50, já nem sei mais o que eu faço. E como tinha muita comunicação com o mundo astral, eu comecei a entender a fala dos anjos, tá? Para quem não me conhece, né? E automaticamente a gente sempre fala sobre anjos, porque eu falo dos mortos, mas os mortos são anjos, né? Então, automaticamente as pessoas me conhecem, que a Bárbara fala com os anjos, né? Com os mortos ou os anjos. Então, a minha comunicação com os seres foi muito fácil. E eu acho que é por causa da minha mediunidade muito antiga, tu entendeu? Sim, Então, na verdade, só tinha um canal, precisava expandir. Eu expandi com conhecimento, expandi com mentorias que eu também já fiz, com terapias, autoajuda, autoconhecimento, comigo mesmo, né? Me permitindo a isso. Então, hoje a gente tem um avanço de terapia muito grande. Não faço todas as escolhas, já escolhi as clássicas mais 5 pedidas, né? E trabalho mais elas. Mas tu for lá, minha variedade é gigante. E e o é que um que eu fiz? enfim, né, Bárbara? A gente começa a Hã? estudar uma coisa vai levando a outra e a gente se Leva não. potencializando, né? E o que que eu fiz hoje? Hoje eu juntei o conhecimento e trouxe mentorias, né, para agregar ainda mais sobre as pessoas. Apenas não em terapias de 1 hora, e sim mentorias. Sim. E, gente, Guilherme, qual que é a diferença entre uma terapia tradicional e um processo de mentoria, para quem ainda não conhece muito esse universo? Tem uma diferença muito clara, gente. É uma escada, é uma progressão de carreira. Porque inicialmente
que a Bárbara fez? Ela fez uma transição na vertical, horizontal, perdão. Ela fez uma transição na horizontal. Ela era enfermeira e hoje conversa com os anjos. Então, gente, olha que papo louco isso aqui. Que dia que a gente vai chegar no lugar falando assim, gente, deixa eu te contar uma história. Sabia que eu converso com um anjo? Nossa, semana eu tive um papo com o Arcanjo Miguel que foi, ó, e tá vendo que trabalhar com autoconhecimento e espiritualidade especificamente é uma coisa que é muito doida aos olhos É das doido. outras pessoas. A Então, gente é meio louco, né? e quando se faz essa transição na horizontal, gente, para esse universo que a gente está, muitas vezes vem uma crise existencial. Quem eu sou sem o meu título de enfermeira? Quem eu sou sem o Guilherme, o título de professor e músico? E aí, quando você passa por essa transição, consegue consolidar na horizontal, a gente começa ali, como terapeuta, pegando de tudo, usando tudo quanto é técnica. Só que nessa caminhada a gente começa a descobrir que a gente é bom numa coisa. A gente fica assim, caraca, sou bom nisso aqui, hein? Sou bom nisso aqui. Aí a gente começa a subir um patamar, que é se tornar um terapeuta especializado. E quando a gente começa a se especializar, naturalmente a gente vai pegando um método, outro, e começa a criar o nosso próprio método, ao ponto que a gente pode até ensinar ele. E aí a gente sobe para um patamar que é se tornar um professor de autoconhecimento e espiritualidade, mas também um mentor, porque o mentor ensina aquilo que ele viveu, ensina aquilo que ele viveu. É um passo a passo para, ó, vou te ajudar a conquistar isso a partir do meu passo a passo. Mas a Bárbara, lá no início, ela falou uma coisa muito importante. Sabe por que que a maior parte dos terapeutas vive uma crise existencial muito forte, Bárbara? Porque não aprende a primeira lição que a Bárbara aprendeu lá no terreiro de Umbanda. A gente só é um canal, gente. A gente só é um canal, porque a gente não come direito, a gente não dorme direito, a gente não faz atividade física direito, a gente não faz um tanto de coisa direito. Você acha que eu sou digno, a Bárbara é digna, ou vocês são dignos de conversar com o Arcanjo Miguel? É claro que não. Bárbara estava com rinite hoje. Ela viu, entendeu? Mas conversa com antes, por quê? Porque é um instrumento. Esse, gente, para quem está nessa caminhada ainda ali na base, como terapeuta, gente, aprendam que vocês, eu, Bárbara, só somos um canal. Somos só um canal. Essa é o para casa mais importante. Se você quer ir na força do braço, ai, Guilherme, mas a pessoa me procurou aqui para um conselho amoroso e eu estou vivendo um relacionamento tóxico. Se você é um canal, você pode ajudar. A carapuça pode servir para você. Mas aí, ai, Guilherme, exemplo simples, quando a gente usa outras coisas, fica mais fácil entender. Tem algumas mães aqui. Talvez passou por um processo de parto por um homem, não foi? Talvez. Ah, ele por acaso, ele engravidou para ajudar vocês a fazer um parto? Só no filme do Arnold Schwarzenegger que ele engravidou lá. Filme antigo. Quem tem aí, passou dos 30 já assistiu na sessão da tarde, tá? Tá vendo? Não precisa. Ai, imagina que a cabeleireira fala assim: nossa, ai, não fiz escova hoje. Eu não posso fazer escova no seu cabelo, Bárbara, porque o meu cabelo não está arrumado. É assim que muitos terapeutas agem e Uhum. esquece. Gente, a gente só é um instrumento. Quando a gente entende isso, a caminhada fica muito mais leve. E aí eu te pergunto, Bárbara.
Continuando, que ferida emocional ou padrão familiar você precisou curar para seguir adiante? Você falou um pouquinho do julgamento e tal, mas tem alguma outra ferida emocional ou algum padrão que se repetia na sua família? Você percebeu que estava se repetindo? Você falou: opa, eu preciso mudar isso aqui para potencializar a minha caminhada na espiritualidade. Eu acho que, na verdade, eu quebrei um padrão que era a mediunidade, a espiritualidade, sabe? Porque minha mãe já foi muito julgada. É como se eu vestisse a camisa e disse, deu, mãe, deu. Agora é frente. Não é nem pro lado nem para trás, é só olhar para frente. É isso que Gabriel fala para mim. Não olha pro lado, olha para frente, sabe? Então foi isso. O maior processo que eu passei foi o preconceito da minha mediunidade, dos meus dons, que já eram desde a infância. Então a Uhum, mãe tinha que tentar controlar, sabe? Então sim. automaticamente eu acho que eu quebrei esse padrão. E é muito importante para mim, porque minha filha vem pelo mesmo caminho. Quem tá aqui e me conhece, né, sabe que minha filha vem pelo mesmo caminho. Nunca Sim. me esqueço do dia que eu estava aqui, estava lavando a louça e ela estava aqui no sofá. Ela começou a cantar há 3 anos de idade. Ela começou a cantar, cantar, cantar. Eu disse, Maria, uma música evangélica, né? Um louvor, eu acho. E eu disse, o que tu tá cantando, minha filha? Daí ela assim, tu não tá escutando, mãe? Eu disse, eu tô escutando. Então ele tá aqui. Ah, já me gelei, né? Eu disse, ele quem, minha filha? Ele assim, Jesus, mãe, tá sentado aqui. Ele tá cantando essa música. Aí o que que eu faço, hein? Eu disse, que bom, amor. Aí ela perguntou pra mim, você não tá escutando ele, mãe? Eu disse, tô escutando ele, filha. Daí ela assim, sim, mãe, nós dois estamos cantando, sabe? E ela veja as coisinhas, ela me fala. Ela veja muitos já, os antepassados dela. Muitos, muito. Ela ainda só não me. Ela, a única palavra que ela falou que falou com Jesus aquele dia, mas ela veja muitos antepassados dela. Então, assim, eu entendo que eu quebrei para ela poder viver em paz. Para ela poder ver a espiritualidade dela em paz. Então, por isso que ela adora essas coisas aqui, ó. Eu dei até um tarô pra ela, um mini tarô. Eu vou pedir pro meu marido buscar pra vocês verem. Ela já joga carta pras amigas do segundo aninho. Prepara ela que ela vai tirar uma carta aqui de conselho para a Hum, gente aqui, dar uma lavada na gente aqui. Gente, olha que lindo isso que a Bárbara trouxe, né? Quem gostaria de ter uma mãe, um pai que falasse assim: Ah, Jesus está aí no sofá, ó, chama ele para tomar um café aqui. Eu fiquei apavorada, porque, claro, a gente reza, né, Gui? Como qualquer pessoa normal, eu ensino ela a falar com Deus, a falar com quem ela acha que ela tem que falar, que é Gabriel, Miguel, Uriel, Nossa Senhora, não importa. Santa Bárbara, Inhansã, Cigano, Pombagira, ela fala o que ela quer. Ela tem essa total liberdade. E ela conhece eles. Ela conhece. Entendeu? Já levei num terreiro, já levei numa igreja evangélica, já levei numa igreja católica. Ela sabe. Ter liberdade de expressão é sobre isso. É viver a espiritualidade na prática, tá? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Bem piquititinho. Ah, ciganinho. Tá vendo, gente? Olha como que é lindo. Lugar. Quando a gente quebra em nós esses padrões, a gente deixa de perpetuar os nossos Olha o des... tamanho Que da lindo. palma da mão. Ele Já é vamos, bem pequenininho. Eu achei, ó, já vamos de... aí, ó. Maria, tira uma cartinha aí pra gente, um conselho para todos Minha nós. mãe embaralha. Deixa eu ver. Peraí que ela já embaralha, que é um capricho. Vai, meu amor. Sinta-se à vontade, filha. Ih, tira uma cartinha primeiro, ó, que você sentir. Uau! O cachorro representa um bom amigo. Mostra lá pro ó. Aconselha aí, o que que essa carta significa pra gente, Maria?
na Bom força amigo. das Pode palavras. falar aqui para as pessoas, ó. Muito tempo aqui, ó. Bom amigo. Bom Bom amigo. Tira uma amigo. próxima, então. Vamos ver. Isso aqui é uma mulher. Ó. Tire mais uma próxima, fazer de três. Olha. Acho que aqui é eu e tu, hein, Gui? Vou lá estudar. Já saiu correndo. Criança é assim, ó, é livre. É eu sentir livre, gente. E eu vi que eu quebrei essa hierarquia para ela poder viver em paz, Gui. Para os filhos dela poderem viver em paz. Isso vale muito mais do que dinheiro. Exatamente. Eu costumo dizer, Bárbara, assim, que uma das chaves que mais virou profundamente na minha vida, quando eu acessei o meu eu futuro numa visão e eu percebi que eu me tornei o ancestral que eu gostaria de ser. Alguém que emana amor, sabedoria, prosperidade e gentileza. E ali, quando eu É. acessei aquilo, eu vi uma imagem minha, eu velhinho, assim, com cabelo branco, já tinha feito meus implantes, porque eu não queria ficar careca. E eu falei assim, que esse homem tem a me dizer? Guilherme do futuro, vô Guilherme de Oxóssi. E eu olhava, ele não me dizia nada, ele só me olhava e emanava amor, sabedoria, prosperidade e gentileza. E aí, o que eu fiz, gente? Anotei isso, eu falei, sim, esse vai ser os pilares que vão regir a minha vida. Se as coisas que chegarem na minha vida não estiver alinhado com isso, não está alinhado com o vô Guilherme. E eu decidi ser, na minha vida, um ancestral que a minha linhagem, que eu não tenho conhecimento que tem. E às vezes, Bárbara, a gente passa assim, ah, mas minha mãe, meu pai, ah, meu avô, minha avó. Caraca, gente, pelo amor de Deus, tá nas nossas mãos ser para frente e não para trás. Às vezes acontece, né? A gente muda em nós, a gente mexe lá nas bagulheiras lá atrás e melhora. Só que a Bárbara, ela decidiu ser a ancestral também, que ela não teve. Parte ela teve da mãe, mas sempre foi julgada. Então eu, Bárbara Rosa, escolho ser para Maria, sangue do meu sangue, ancestral. Olha, dá vontade de chorar aqui. Caraca, isso é lindo demais, né, gente? Que delícia estar aqui hoje. Eu decido ser a que vai levar. Eu curo em mim basta para que então a minha filha tenha mais facilidade na caminhada. Uhum. Isso é responsa demais. Ou tem que ser muito foda para bater no peito e falar assim, ó, me dá aqui. Me dá esse bastão aqui, ó. Eu vou levar esse bastão daqui para frente. Queridos ancestrais, obrigado, pegue sua força e tal. Mas de mim vai se iniciar algo novo com a força da minha ancestralidade. Porque eu, Bárbara Rosa, eu, Guilherme Araújo, Thaís, Ellen, Isa, a outra Bárbara, Emily, Margarida, Laís, Ale, deixa eu ver se tem mais. Josi, Leone, Alessandra, já falei. Eu decido fazer hoje o futuro que eu desejo semear os meus ancestrais. Caraca! Eu tenho certeza que eu acho que eles vão ter orgulho de mim. E hoje, Bárbara, me conte mais como é o seu trabalho e de que forma você ajuda as pessoas através dele. Você já falou, mas eu quero que as pessoas aqui conheçam mais desse trabalho fantástico que você tem. Tá. Então, hoje, com todo o meu conhecimento, né? Alguns anos já em terapia, alguns anos em enfermagem, né? A gente até esquece muitas vezes, né? Meu trabalho hoje, o que que é? É te libertar dos padrões que não fazem mais você crescer, que não permitem que sua vida cresça em abundância, em felicidade, e automaticamente te ensinar a viver prosperamente, a viver em abundância e aceitar quem você é
e trazer isso para sua vida real, oficial, que ela é aqui e agora, né? Nesse momento, 10 minutos atrás é passado, o futuro a gente não sabe, mas automaticamente a gente traz a consciência de que podemos tudo, criamos tudo e conseguimos tudo. Isso eu criei mentoria porque eu vim não do zero, porque graças a Deus a gente não passou fome, mas já passou dificuldade. Mas assim, eu criei a minha realidade do zero. Tudo que eu tenho hoje, eu co-criei na minha vida. Eu criei como real. Então, eu montei as mentorias. A minha primeira mentoria é a Travessia 8.0. A quem precisa atravessar para conhecer o mundo espiritual. O beabá dos orixás, dos anjos, de como montar um altar, de como se acender espiritualmente, né? Aquela luz que existe em ti. E a próxima mentoria que eu criei também foi a luz magnética, que Só uma, faz você. só uma dúvida, Bárbara. Hum. Essa travessia, é principalmente para aquela pessoa que, tipo assim, meu Deus, cheguei, Brasil, o que que eu faço? Tô ouvindo vozes, tô sentindo coisas, acabei de tomar ayahuasca, eu comi um cogumelo. Meu Deus, o que que eu faço? É tipo pra essa galera que tá assim, caraca, o que que eu faço, meu? O que que é isso, orixá? O que que é anjo? O que que é isso? Seria para É, essas pessoas? ela é o slogan dela é o despertar espiritual, tá? É o autoconhecimento da espiritualidade, onde que você entende que existe a classificação, a hierarquia, mas todos num só, que é o eu, né? O eu poderoso. Mas essa classificação faz tu entender situações, faz tu despertar tuas mediunidades, a gente tem as classificações, a gente entende elas. Eu te mostro teus outros mentores, né? Nós temos mais de um anjo de guarda, mas temos os mentores espirituais, com nome. A gente faz a caminhada da travessia muito completa para que tu possa chegar no final e ter a certeza que você conseguiu se auto-enxergar e despertar a espiritualidade que já existia. Só estava ali fechadinha. E aí, automaticamente, quando tu faz isso, o mundo muda, a tua mente muda, as pessoas ao redor mudam também. E você consegue mais ter cognição daquilo que tu quer. E muito mais autoconfiança sobre ti e sobre a espiritualidade. Que fantástico. E aí, consequentemente, quando a pessoa ela começa a entender isso um pouco mais, ela, inclusive, já está preparada para ir para essa próxima Isso, mentoria, né? Agora que é conta para a co-criar a gente realidade. essa outra mentoria. Aí a mentoria é a luz magnética. Eu ensino, na verdade, né? Sou um canal de você ser um imã de prosperidade. A partir que tu, o momento que tu conecta espiritualidade, alma e propósito, tem nada que faça ao contrário. É só você seguir um caminho reto, como diz Gabriel. Não olhe para os lados, não. O passado já foi, vai reto. Lá eu te ensino, eu desbloqueio passados, a gente desbloqueia, a gente faz conexão com o teu eu, a gente honra os ancestrais, a gente traz o processo de como pedir ao universo, que as pessoas muitas vezes não sabem, né? Mente e coração tem que estar muito alinhado, porque senão não adianta só pedir, ai Deus, eu quero. Não, não é assim. Bora lá, se conectar um pouco mais. Você é frequência vibratória, você é Deus em ação. Como é que tu vai pedir só a Deus? Não, bora mais. Bora cutucar o que tu mais sabe aí dentro que não foi cutucado, sabe? Transformado. E a gente mostra códigos, né? Faz processos bem bacanas para você se tornar um imã de abundância. As duas mentorias, elas falam da minha vida. Primeiro, a dificuldade da minha espiritualidade. E segundo, que quando eu conheci a espiritualidade, na época da depressão, lembram quem tá aqui desde o começo? A minha vida mudou. E eu saí de um processo de R$ 50 por uma consulta, para uma consulta muito mais de 400 e uma mentoria de quase 15. É sobre Fantástico. isso, transformar a vida. E, Bárbara, dá uma dica para a gente aqui, ensina a gente aqui de uma maneira rápida, como que a gente se torna mente um pouquinho, a gente aqui, porque quem quer se tornar um imã grande para atração, vai procurar a Bárbara para saber um pouco mais da mentoria dela. E, gente, não esqueçam aqui, ó, de seguir a Bárbara lá no Instagram. Qual que é o arroba, Bárbara? É @Bárbara Rosa _luz. Aí, ó, Aqui no chat.
tá bom? Coloca aí no chat. E, ó, convido vocês também a tirar um print, tirar uma foto, me marcar. O meu é Guilherme Araújo, mentor. Ixi, eu tô esquecendo o meu aqui, ó. Guilherme Mais Araújo, lindo do tá? Brasil. Guilherme Araújo, mentor. E marca Bárbara Rosa Luz, underline Luz lá também, tá bom? Para compartilhar mais ainda essa energia de troca, gente. Repostar a gente lá no Instagram. E, Bárbara, então, como que a gente pode, assim, se tornar minimamente um minho para atração? Você falou de conectar o pensamento com o sentir, com o coração. Como que é isso? Explica um pouquinho mais para a gente. O que que a Então, gente faz de na errado, verdade, geralmente? oi? O que que a gente faz de errado, geralmente, quando a gente quer praticar a lei da atração, da cocriação? O que que geralmente a gente faz muito de errado? A primeira coisa que a gente faz de errado é a gente não acreditar. Quando você não acredita, você torna o seu pensamento negativo. Isso você não prospera em nenhuma área da sua vida, seja ela amorosa, financeira, familiar. Então, o único segredo de prosperar, né, é se conectar alma, mente e corpo. Alma conectado, mente entendendo e corpo é aceitando. Então, quando faz essa conexão da tríade Pai, Filho e Espírito Santo, não tem nada que te prove ao contrário que não vai acontecer. Mas um segredo do universo é o quê? É pedir e esquecer. Porque o universo já sabe o que tu queres. Então você faz o pedido energeticamente e solta o universo. O que é soltar o universo? Posso pedir para Deus, para uma entidade da Umbanda, não sei, para um arcanjo? Pode, tá tudo bem, porque todos vão conectar o elo universo, o eu, o cosmos, né? Então, o que é importante numa cocriação? Que é tornar real a minha realidade. É quando você abre o terceiro olho da sua tela mental, conecta ele, faz um mantra, né? Faz uma abertura, né? Uma expansão do teu processo e você abre a tela. E o que que eu quero? Uma BMW? Uma casa nova? Valores maiores? Ganhar aumento no salário? Ser renomada? Ser uma expansão, que eu tô vendo que tem vários terapeutas, ser uma expansão de reconhecimento terapêutico? Por que não? Abre a sua tela mental e visualize a tua realidade que tu queres. E aí, no visualizar, sinta o cheiro. Veja se tem sol, se tem chuva. Qual é o prazer da tua carne naquela tela mental que está acontecendo? Quem está com você? Onde você está? E ali é o momento de você entender a tela mental, gravar ela, fazer os teus pedidos e soltar. Deus, eu agradeço por tudo que eu tenho criado na tela mental, porque eu já recebi aqui agora. E eu falo para vocês, é incrível. Meus carros foram cocriados. Isso eu já uso há anos, só que eu nunca achei que eu usaria em mentoria, sabe? Minha vida, né? Aprendi isso lá com vocês. Então, meus carros foram cocriados, apartamentos, casa. Minha visibilidade foi cocriada, minha mentoria foi cocriada. Minha vestimenta, como eu me visto hoje, quem eu sou foi cocriado. Porque quando eu comecei, eu não tinha roupa, eu passava vergonha. As pessoas me julgavam. Entendeu? Então, hoje, para mim é normal me vestir assim. Para mim é normal estar com meus movimentos, com as minhas guias, com as minhas coisas, sabe? Com as coisas que eles falam ser luxuosas, né? Mas não é. Para mim não é, porque eu co-criei a minha vida. Então a gente faz várias técnicas. Essa é uma delas, mas tem muitas técnicas poderosas. Pegaram aí, gente? Ó, Eu falo, eu vou começar aqui, hein, ó. Já tô aqui, ó, já entrando no campo. Gente, é tão bom a gente ouvir profissionais como a Bárbara, que tem uma trajetória, uma caminhada tão linda, que saíram do absoluto zero e hoje vivem uma vida completamente diferente. A gente acha que está muito distante. Eu costumo dizer
que o sucesso é medido em centímetros. O Laí Ribeiro, ele fala muito sobre isso. Esses centímetros, gente, não é mais um curso, não é mais uma faculdade, não é mais um mestrado, um doutorado. É pensar, visualizar, sentir o cheiro, sentir e mandar para o universo. Às vezes, é só isso. Só isso. Às vezes é só isso e a gente quer complicar demais. Aí a gente precisa o quê? De conhecer a Bárbara Rosa, ter uma Bárbara Rosa na vida para falar assim, ô, dá uns tapinhas na gente, fala, que isso, ó, é isso aqui. Aí a gente faz e começa a dar certo. Eu falei, assim, gente, mas não é. Aí vem aquela sensação, eu adoro essa sensação assim, falo, nossa, o negócio estava debaixo do meu nariz. Como que eu não percebi isso? Esse que é o legal, gente. Essa é muito a carta do dependurado, né? Tenta enxergar de outros ângulos, aí vai enxergando. Ah, essa sensação de. Ah, gente, é algo tão fantástico. Só que a gente tem que aprender com o outro. Ter uma Bárbara Rosa como mentora é economizar tempo, dinheiro, pé quebrado, um tanto de outra coisa, obsessor no seu cangote e várias outras coisas. Esse é o trabalho do mentor. É falar assim, aqui, ó, não faz isso. Vocês podem perceber todo filme de super-herói tem um mentor, e o mentor fala assim, ô, meu filho, não faz isso não. Aí o que que o super-herói faz? Vai lá, faz a cagada, né? Aí depois tem que voltar lá no mentor, tá bom. Aí o mentor é só isso aqui. Nossa, aí vence o vilão. Nosso objetivo enquanto mentores, para quem já é mentor, já trabalha nessa linha, e esse programa aqui de Frente com o Gui é mostrar para vocês casos reais, pessoas reais que fizeram uma transição de carreira e trabalham com negócios com alma. Eu não estou falando daquele fulano, daquela fulana que tem 1 milhão de seguidores, que muitas vezes é comprada, é tudo falsidade, muitas vezes. Tô falando de gente real. Aqui, ó, a gente pode tocar. Você vai enviar uma mensagem lá, Bárbara que vai te responder, como vocês podem daqui a pouco fazer perguntas para ela. Tô falando, por isso que eu quero trazer pessoas reais aqui para conversar com vocês. E, Bárbara, se você pudesse deixar um conselho para a gente fechar esse bloco aqui das perguntas, se você pudesse deixar um conselho para quem sente o chamado, mas ainda está paralisado pelo medo, o que você diria para essas pessoas? Não espere o medo passar para agir. Haja agora, porque ele não vai passar. Sabe aquela frase, vai com medo mesmo? A minha história é isso. Eu fui com medo. E não quer dizer que eu não tenha, mas eu vou sempre. Ele, na verdade, me faz enfrentar as minhas verdades, as minhas situações. Ele me dá força. Posso até ter. Eu digo, tá, beleza, mas tu vai ter que ir comigo. Vai com medo mesmo. Haja antes, não seria do que seja tarde, mas você pode perder tempo de não viver a sua verdade, de não viver a sua história, de não viver os seus momentos bons de qualidade com a sua família, de qualidade de tempo, de qualidade de vida, de sabedoria espiritual. Então, um conselho que eu dou, não deixe que o medo impeça de você viver os seus sonhos reais aqui e agora. E se você pudesse deixar uma mensagem para Bárbara Rosa do futuro, daqui Ai, 30 anos, ela vai estar fazer chorar. assistindo essa entrevista aqui, 10/9/2025. Qual que seria a mensagem que você gostaria de deixar para essa Bárbara Rosa no futuro, ou até mesmo para sua filha?
Ou isso pode Judiou, hein? ressoar até mais. Qual que seria essa mensagem? De Bárbara com a Bárbara. De frente com o Babi. É, de frente com o Babi. Eu diria para minha Bárbara do futuro: que bom que você acreditou em você. Que bom que você acreditou nos seus guias espirituais. Que bom que você acreditou em Deus. Nós estamos muito orgulhosas de você. Nós conseguimos muito mais do que imaginávamos. E a vida ainda vai te dizer muito mais. E tenha sempre, sempre esse coração bom que você tem. Que é isso que faz e fez a tua vida se transformar. Caraca! Gente, que delícia! Segurei. E agora Chorei. chegou o grande momento, gente. Um de cada vez, tá bom? Porque senão dá confusão. Vocês vão ficar assim, não, eu quero perguntar. Eu sei que sempre vai ter um que tá com vergonha, que quer perguntar, mas tá assim. Ah, eu vou deixar o fulano levantar a mão primeiro. Então, aproveite esse tempo agora das perguntas. Traga aqui, pergunte. Agora é de frente com Babi. Pergunta para ela. Pergunta para ela as dúvidas. Pode abrir o microfone e fala assim, eu. Ou eu vou sortear, tá? Vamos lá, gurias. Boto fé em vocês, que a gente é faladeiras. Vou colocar, hein? Vou fazer igual na época da escola, tá? Fui professor durante 15 anos. Falou assim, ó, leia esse parágrafo aqui. Vocês lembram? Eu odiava isso, Gui. Eu também morri de medo. Nossa. Pergunte, gente. Faça uma pergunta, Babi. Ó, quem é minha aluna aí, eu já vou dar o papo para vocês, hein? Para vocês não vou ser bom professor, professor bonzinho, não, tá? Ó, tá aqui Margarida, tá aqui Suelen. Mas tu sabe, Gui, que quando eu abro as mentorias, né? Eu não passo a mão na cabeça, não. Nunca passei em terapia, não é em mentoria que eu vou passar, não. Eu faço a pessoa ver a realidade. Às vezes eu sou braba no cutucar, assim, porque às vezes a gente precisa disso. Não é Sim, só de amor. precisa de uma chegada junta, né? Eu lembro, gente, uma vez que eu aprendi esse poder, sabe? De não existe pergunta idiota, tá? Bobo é quem Uhum. não pergunta. Eu lembro que eu tinha um professor que sempre falava isso, sabe? Sempre falava assim, ó, não existe pergunta idiota. Bobo é quem não pergunta. Talvez a sua dúvida é a dúvida que é a resposta da oração de alguém aqui, tá? Não se esqueça disso. A sua pergunta pode ser a resposta da oração de alguém que está morrendo de medo de perguntar aqui. Porque a consulta da Bárbara é R$ 400. É mais um pouquinho. E aí, ó, é mais um pouquinho. Então, vocês têm a oportunidade de perguntar aqui, ó. Quem? Dou-lhe uma. A Margarida. Ah, Margarida, eu já ia pegar você para Cris aqui. Margarida, Oi, pergunte aqui. tá me ouvindo? Sim, A minha pergunta qual foi o momento mais difícil de fazer a escolha de enfrentar os medos? Você diz no começo da carreira? Isso, porque às vezes assim, tipo, você tá andando, aí você fica tipo com medo do que vem pra frente, não do que já passou, mas do que vem pra frente. Tá, existem dois pontos, tá, que eu posso abranger para ti. Primeiro ponto de assumir a Bárbara Rosa é 3 tentativas de suicídio, tá? E o segundo ponto foi o preconceito. Assim, muito me levou para trás, Margarida, o preconceito. Eu chegava em casa, eu chorava demais,
Porque quando eu iria atender, a Gabriel já falava comigo, Arcanjo Gabriel. Então ele se comunicava demais, ou o mentor da pessoa. Aí eu achava que eu tava louca. Aí automaticamente eu não tinha liberdade, porque na época a minha terapeuta não ensinava assim, né? Até que um dia ela falou pra mim, Bárbara, o que tu sentir, fala, se expressa. E daí eu comecei a falar as coisas para as pessoas, a ter as visões espirituais, a ter as mensagens dos falecidos. Eu ia lá fazer um conidu e o falecido da pessoa tava ali, sabe? Que daí a gente brinca que é os mortos, né? Então daí eu comecei a desvendar mais isso. Só que isso trouxe o quê? A louca lá, ó. A louca lá que era da Umbanda, agora tá falando com os espíritos. A louca lá. Eu tenho esse problema de ouvir vozes desde criança. E daí, assim, por muito tempo eu suprimi, principalmente, acho que foi durante uns 13 anos, justamente por achar que eu estava louca. E hoje, como terapeuta, eu já atendo várias pessoas e às vezes eu fico com medo que vem pra frente, sabe? Tipo, pensando, E travou, Margarida. Fala de novo. Deu uma interferência da quinta dimensão aqui. Passou uma a nave, internet aqui interferiu no sinal. Passou uma nave aí. Tá ouvindo? não vai funcionar. Ó, interferiu aí, ó. Tem certeza. Passou uma nave aí, hein? Bateu na Eu antena. adoro trabalhar com os ETs, né, amigo? É, e ela conversa com o ET, tá, gente? A Margarida. Eu ou Margarida? Não, vocês duas, provavelmente, né? A Margarida tem certeza. Se conversa com o ET, é fichinha, gente. Eu não cheguei nesse naipão ainda, não, mas. Ah, tu sabe que tem diferença? Claro que todos os mentores têm, né? Mas eu vou brincar contigo, mas é verdade, né? Eles não abrem a boca, é tudo telepaticamente. É uma maior dificuldade, porque tu tem que ter uma mediunidade mais acirrada. Apesar deles dizerem que tudo quase é telepaticamente, na mediunidade de hoje, né? Mas eu ainda dou uma escutadinha nas vozes. Mas com eles, é tudo aqui, ó. E eles não abrem a boca. É, a gente pensando é muito primitivo, né? O falar aqui, né? É primitivo pra caramba, né? O Eles só olham pra ti, telepaticamente é mais poderoso. É eu tipo acho Wi-Fi, magnífico. né, gente? No passado, É, era internet a cabo, Wi-Fi, agora só vai evoluindo. Acredito que a nossa fala também é assim, né? Suelen, que é aí, ó, especialista em desbloqueio de comunicação. Comunicação, assim, tá, gente? Não é o tchau, não, peraí, eu vou ensinar comunicação oratória com os ETs, com anjo, não. É, eu tô falando aqui, ó, tá? Mais alguma colocação, Margarida? Tá sem som. Tô falando, parou uma nave lá que tá avacalhando o sinal da Margarida. Abre o gráfico radiônico aí, gente. Vamos lá, todo mundo pegando o pêndulo, tirando carta, o sinal bora da. olhar o tarot com a Margarida e ver o que que bloqueia a comunicação dela. É, o que que tá interferindo? Posso ter um ET negativado aí, ó, passando aí, fazendo Pior que assim, tem, né? o Mentores, sinal do né? Wi-Fi. As pessoas acham que não tem, mas tem, né? Essa aí eu descobri com a Margarida, eu não conhecia ET negativado, não. A Sueli. Capaz. Oi? Tem, tem uma linhagem muito grande dos extraterrestres, né? Que são obsessores, assim como os dragões, né? Existem os dragões da luz e os dragões mais obsessores, né? Reptilianos. Uhum. Interessante, deve rolar cada porrada violenta no astral, né, gente? É, né? Eu sou feliz que tô na Terra. É,
Su, quer falar, Su? Sei que você está se coçando para fazer pergunta aí, tenho certeza, tá? Ser Sou boca aberta do maravilhosa. jeito que você é. Boa noite. Eu tentei entrar antes, gente, mas enfim, com a semana de aula, hoje meu dia com Beatriz, ela pediu para eu não assistir a aula, ficar com ela um pouquinho, aí eu fiquei. E perdi tudo, né? Eu escutei meias palavras, mas perguntas não me faltam. E uma pergunta que chega, assim, fazendo o gancho, assim, com um pouco que eu ouvi agora a partir da fala da Margarida, é que no meu caso. Não, Bárbara é muito bruxona, gente. Eu não sei o que é que ela já falou pra vocês aí. Inclusive, queria muito ter escutado tudo, vou assistir depois. Mas a mulher olhou pra mim, assim, no presencial, viu toda a minha família pra trás. Deve ter visto até o que Margarida me contou agora dos pactos intergalácticos. Enfim. Mas a minha pergunta é assim, que você fala com muita precisão, que você escutava, né, o arcanjo falando com você, que você tinha essa percepção e ficava ainda com tanta clareza, ainda ficava sentindo os desafios de lidar com o a louca lá. E aí, às vezes, eu fico com esse ó a louca lá comigo mesma, mas eu não escuto e eu não vejo. Eu tenho percepções a partir da energia. E aí é como se chegasse, mas aí para mim, na minha leitura, é como se chegasse assim a informação de uma forma mental. E aí, para mim, eu fico meio que em dúvida de se essa mediunidade tá clara mesmo, se é o que eu deveria falar mesmo, ou se é alguma parte do meu ego querendo dizer aquilo de uma percepção, não sei. Mas Criada. quando eu tomo para mim, na minha própria vida, e eu tô falando isso para as outras pessoas, né, em relação a atendimentos. Quando eu tomo para minha própria vida, sempre é batata, assim, o que eu sinto energeticamente, a intuição, tudo. Mas quando eu sinto alguma coisa nesse campo energético, fazendo algum atendimento de reiki, ou atendendo a pessoa até sem ser numa prática energética mesmo, sentindo o campo dela e sinto de fazer algum comentário, às vezes eu fico pensando, mas cara, será que isso é coerente mesmo? Porque eu posso influenciar ali a vida de uma pessoa e se não for coerente, eu fico com essa dúvida dessa minha mediunidade, já que não vem com tanta clareza, assim, eu não escuto nada e nem vejo ninguém. Eu só Tá. sinto. O que que acontece? Um dos segredos disso, bem provável, Su, tu é telepática e sensitiva. Tu tem uma mediunidade muito aflorada. Isso já foi falado, né? Tô tentando resgatar lá, tá? O que que acontece? O que que eu perguntava que eu tive que fazer como autoaprendizado, né? Se isso é verdade, me dê sinais. Meu primeiro sinal seria um taque cardíaco, coração bater mais forte. Então, eu senti que eu tinha que falar. Aí, exemplo. Aí, como é que eu vou trazer aqui? Igual o tarô, né? Que daí também é uma consulta também de visualização. Que é outro lugar que eu também tenho desafios, né? Eu cheguei até a dizer para o Gui, o Gui perguntou se eu tava cartas quando a gente começou esse acompanhamento, é uma coisa que eu nunca coloquei para fora, porque é como se, assim, eu intuo, eu tenho a leitura ali dos arquétipos, mas é como se eu achasse que, sei lá, de repente eu tô criando a parada toda. Não, tu tem que ter autoconfiança sobre aquilo que tu faz, porque nós somos um canal de luz divino. Todos nós temos mediunidade. Não tem quem não tenha, só tem que ser lapidada. A travessia, na época, né, que daí ali juntou a luz magnética, né? A travessia, ela traz isso, força de autoconhecimento espiritual. Tá? Então, automaticamente, isso é muito importante, porque quando tu tem a tua força de autoconhecimento espiritual, não é o processo errar, tu vai ser mais confiante na tua fala. Eu vou falar um exemplo sobre morte, tá bom? Para que tu possa entender, Babi, senti que alguém da família morrer, senti alguma coisa ruim. Não sei como falar pra pessoa, porque mais ruim é morte, traição, separação, essas coisas, né? É o que dá mais ruim, assim, pro campo energético. O que que tu falaria? Exemplo, o que que eu pegaria? Vou colocar como Su. Su, deixa eu te falar. Tem alguma pessoa doente na tua família? Ah, não tem. Ah, então cuida. Se aparecer alguma pessoa doente, de repente é importante encaminhar para exames. Eu acho interessante. Entendeu? Tu não vai falar de Uhum. morte.
sabe? Pegou um rim, vamos lá. Pegou um estômago, obsessão, vamos pegar no estômago medo, obsessão ali, um pouquinho. Ô, Su, deixa eu te contar como é que tá a tua vida. Tu tem se conectado com pessoas pesadas? Tu tem feito algum descarrego, alguma limpeza espiritual, alguma coisa que te traga um pouco mais de paz? Sentir esse chakra um pouco pesado, dá uma observada, faz o teu autoconhecimento. Tu fala de forma diferente, ajudando a pessoa sem ser agressiva. Mas Uhum. pra mim, o que eu vi disso foi da minha mente. Eu tô louca. Aí o que que a pessoa vai dizer? Ô, Su, tu acredita que eu fui num bar? E lá tava pesado demais, guria, deu uma briga, isso. A pessoa mesma vai falando pra ti, sem tu falar pra ela, tu entendeu? Uhum. Tu dá a dica que elas mesmas se abrem. Nossa, eu tô aqui Sim. trabalhando o teu chakra e atualmente é muito pesado. Tu sente muita enxaqueca? Aí a pessoa vai dizer, ai, às vezes. Então, a enxaqueca pode ser uma mediunidade não trabalhada, tá? De repente, observe, tu pode ser filha de Nossa Senhora dos Navegantes ou filha de Iemanjá, elas sentem muita dor de cabeça. Então, bem provável tu tenha telepatia, bem provável tu tenha sonhos, bem provável tu trabalha fora do teu corpo e sobrecarrega a tua mente. Sim. A travessia luz magnética, ela fala de cada anjo de guarda, para que tu possa dar esses auxílios, sabe? Mas tudo é a partir da condução, Su, que a gente fala. Sim. Já tive muitas coisas que eu levei na cara, tá? Que a pessoa me tacou a boca, sabe? Me ameaçou de processar também. E depois ela mandou uma mensagem. Só queria te pedir desculpa, porque tudo que tu falaste aconteceu. É sobre não ter medo da tua intuição aguçada. Quando tu tiver dúvida, respire fundo e diga, espiritualidade, eu quero um sinal. Eu sempre gosto do coração, porque eu me acostumei. Uhum. Então, o coração é o amor incondicional. Então, fale, se expresse. Aí, o que acontece? A espiritualidade te passa a comunicação, telepaticamente, tá? E tu, como ser humano, vai tentar transformar essa fala numa qualidade melhor para passar para a pessoa. Sim. Tem que ser dessa maneira, senão nós, como médios, somos agressivos, entendeu? Temos visibilidade, visualidade que não são assertivas, mas não é sobre não ser assertiva, é a método de comunicação. Eu fico rindo com as pessoas que chegam lá assim, teu tarô fala de morte, doença, porque eu não quero saber. Eu disse negativo. Meu tarô só fala de prosperidade, espiritualidade, coisas boas. Morte e doença não é comigo, meu amigo. Porque eu nem tenho essa capacidade. Essa capacidade de falar sobre isso é Deus, e eu não sou Deus. Eu sou só uma condutora de luz. Essa é a diferença, tá? Então, o que Sim. que eu diria? Traz essa Santa Bárbara aí, esse fogo, essa coisa, essa mulher maravilhosa, traz mais comunicação e diga: eu quero servir ainda mais. Me dê possibilidades. Aí vamos para luz magnética. O universo vai trazer possibilidades para que tu possa ajudar ainda mais na tua telepatia e comunicação com o mundo. Quando tudo sul fica muito mais difícil, se não conseguir falar com Santa Bárbara, né? É, com a outra mulher que tu tem, o que que eu te diria? Gabriel. Arcanjo Gabriel, assim como Uriel, são os guri, como se diz, mais mensageiros de Deus. Existe o Samuel também, tá? Então, peça auxílio a esses arcanjos que te dê mais facilidade de comunicação. O que que eu criei no meu espaço terapêutico, tá? Lá eu falava com Exu, falava com Pombagira, eu ainda falo, né? Mas assim, com Caboclo, eu falava, ainda falo com, ainda falo com os anjos, essas coisas assim, tá? Então o que que eu disse? Galera, vamos equilibrar o negócio aí. De repente, um só me comunica por todo mundo. É mais fácil pra mim, sabe? E daí Arcanjo Gabriel começou a se movimentar mais e mais. Está ótimo. E quando precisa alguma coisa, ele dá uma passagem ou ele é o transmissor da mensagem. Entendeu? Tu pode Uhum. conectar um arcanjo.
Sabe? Babi, sou obrigada a ter uma consulta contigo? Não necessariamente faz uma meditação e pede pro teu coração. Abre a tua tela mental e veja qual que aparece. Porque pode não aparecer o Gabriel, nem o Rafael, nem o Uriel, nem o Miguel, nem nada. Pode aparecer um outro. E tá tudo bem. Porque nós temos vários nomes aqui, ó. Não somos um só. Acho que era isso, amiga. Sou faladeira, né? Sim, era isso mesmo, é isso mesmo, porque assim, desde pequena a conexão é essa, ela é muito. Eu acho que a palavra é essa que você trouxe mesmo, e que eu nunca nem usei, telepática. É, amiga, tu tem telepatia E que muito eu grande. acho que é muito doido, porque assim, é muito com a natureza, é muito com o elemento, assim. Eu, quando era criança, eu falava com as plantas, né? E, e aí eu fui chamada de doida dentro de casa mesmo, né? Eu ficava na rede conversando com as plantas que estavam lá engalhadas nas grades e tal. E aí eu fui parando de falar com as plantas. Hoje em dia eu já falo de novo com as minhas plantas, né? Moro eu com elas. Mas eu acho que essa palavra telepática, assim, fala muito sobre. E eu preciso assumir mais esse lugar, porque é comunicação em todo canto, Gui. É aqui, é no astral. Não, às vezes a gente fica meio louco. A minha secretária, eu disse, não, só um minutinho, peraí. Deixa eu voltar pra terra aqui. Porque daí ela fala, outro fala, outro. Ei, só um minuto. Eu sou uma, né? Mediante a tantas vozes. Porque tem voz que não fala comigo, mas eu sei que estão por ali conversando, tu entendesse? Então, às vezes, Uhum. dá uma pirada na cabeça, né? A gente se acha meio louca mesmo. Mas que bom que eu sou essa louca, né? É, tem uma frase aqui que eu não falei, que eu sei que tu vai anotar aí, ou tu já anotou até, que quando eu comecei a trabalhar com esses processos, uma pessoa íntima, assim, bem íntima, falou: se a Globo me descobrisse, eu estaria rica. Então, essa frase marca até hoje, sabe? Só porque eu tinha esses processos espirituais e não tinha culpa de tê-los. Isso foi um processo de rejeição que eu tive, que daí fica aquilo na cabeça, entendeu? O que que a pessoa quis dizer na época? Que era um teatro. E hoje é a espiritualidade que trouxe a minha vida real. De mais amor com meus pais, mais entendimento, compreensão. Quem nunca teve a rebeldia, né? Sabe? De ter uma vida de prosperidade, de abundância. Mas daqui a pouco a Globo me descobre. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a Bárbara, lá no treinamento de chakras, eu falei assim: Nossa, mas você parece a Xuxa. Eu acho a Bárbara a cara da Xuxa. Se eu amarrar o cabelo e ficar curtinho assim, eu falei assim: Nossa, parece a Xuxa mística. Apesar que Pois eu vi um anjo, Gui. o anjo, Eu vi um anjo, eu disse a ela, eu acho que ela lembra. Eu falei, mulher, você parece, você é um anjo. Você é o próprio anjo. Eu não sabia nem que ela falava com os anjos quando eu disse aí, ó. pra ela. E a gente tá um passo das pessoas nos acharem. Um É. passo. Agora, se a gente ficar se escondendo, não vai achar, gente. E a Margarida trouxe algo muito importante ali, é o medo do sucesso. Esse medo do próximo passo, na verdade, é o medo do sucesso. E se der certo? E se a gente romper mais uma bolha? Se a gente subir mais um degrau? Ah, não, mas não. Não. Tu Cara, sabe o que eu tenho falado pra mim nos últimos dias? E se eu for a tia rica da família? E se eu for a tia rica da família, qual o problema? Por que que eu não posso me permitir ser a tia rica? A que dá amor, a que dá presente também, porque é interessante. Matéria. por isso que é a importância da ambiência, gente. Por isso que eu fiz questão de trazer a Bárbara aqui, para a gente ter um espelho. Falei assim, caramba, se ela chegou, eu também posso. Porque se a gente não tem referências, a gente se perde no caminho. E principalmente se a gente não tem referência familiar. Trabalhando, olha para você ver, olha a treta que a gente pega, gente. Primeiro, a gente não tem referência familiar. Eu não tenho ninguém da minha família que trabalha com espiritualidade, nada dessa linha. Já procurei saber se tem gente com pé na macumba, com cigano, com espiritismo, mais ou menos, mas todo mundo assim, ah, eu vou no centro espírita.
A coisa bem. Então, não tenho referência. Quem vai ser a referência? Eu. Só que, se eu ficar olhando só para mim como referência, e quase sempre a gente esquece boa parte da nossa história, Uhum. a gente não olha para trás e vê a nossa caminhada, a gente precisa de referências externas, porque toda expansão mental promove uma expansão geográfica. Guarda isso. Toda expansão mental, profundidade, exige expansão geográfica. Quer dizer que você tem que mudar de cidade? Não, eu estou falando assim, ó, no sentido de você se conectar com pessoas fora do seu âmbito geográfico. É conhecer uma Bárbara, é conhecer a Suélia, a Margarida, a Laís, a Thaís, pessoas de diferentes universos, para a gente falar assim, cara, velho, isso faz diferença total, gente. Vocês têm que se cercar de pessoas que vão falar, que falam assim, nossa, estava tomando café, não, Gabriel chegou aqui, que chegou arregaçando aqui, fez uma barulheira aqui em casa, que eu falei assim, ô, ops, peraí, deixa eu tomar meu café. Porque esse é o nosso rolê. E se a gente não tiver cercado de pessoas assim, a gente vai ficar assim, ah, eu tô doida. Ah lá, tô conversando com planta. Daqui a pouco a Sueli vai estar assim, ô plantinha, tá vendo aí, ó, viu? Mas isso tem que ser o nosso aqui, gente. O nosso normal é isso. Fora dessa escala geográfica, é alguém que, tipo assim, nossa, eu não. Ai, esse povo tá conversando, eu não entendo nada. Sabe aquele. Não sei se vocês tiveram isso, aquela coisa que a gente fala sozinha dentro de casa, ou na rua, a gente vai falando sozinha, sozinha com a gente mesmo. Nunca é sozinha. Hoje eu entendo de certo que sempre falava com o Gabriel, com muita gente. Bem doida, né? Eu lembro a minha mãe sempre, eu falava assim, "Ô, mãe." A mãe dizia assim, deixa eu estar falando sozinha. No fim eu tenho a mesma coisa, a Maria a mesma coisa. Eu disse, não, ninguém tá falando é sozinha, não. Tem nada não de sozinha. Não, e Bárbara, o pior não é falar sozinha, é você fala e você ouve a resposta. Tu sabe que essa semana, Margarida, eu fiz um processo assim um pouco mais difícil da minha vida, sabe? E tava lá. Posso falar nomes mesmo, Gui? Pode? Tava lá, Maria Padilha dando gargalhada. Eu disse, o que que tu tá feliz, guria? E ela tava lá dando gargalhada. Eu disse, oh, meu Deus do céu, sabe? É muito importante essa comunicação. Eu amo, não posso, né? De vez em quando dá umas raiva, como se diz, né? Umas raiva aí, mas normal. Quem não tem um chilique aí, faz parte. É a vida, nós somos humanos, né, Gui? Como tu falaste, nós somos humanos, nós somos só um canal, mas nós somos perfeitos, sabe? Tu quer ver o que vem pra mim do tipo, tu bebe? Tu come carne? Ah, isso, tu come carne? Eu disse, rapaz, sabe o que eu faço? Eu vivo. Não sou do ar. Não vivo de ar, não. Eu vivo. Essa é a diferença. Não, as pessoas acham que eu sou vegana. Tem pessoas que olham pra Eu mim quando me acho. veem. Ó, tá vendo? Por isso que eu falei, eu sou. Eu escutei, por isso que eu vim trazer. Muitas pessoas acham que eu sou vegana. Não é nem vegetariana, é tipo assim, vegana. Eu O povo acho. diz assim: você tem maior energia, assim, você come carne, você come queijo, como assim, gente? Como? Eu vou Olha, dizer igual a você, Bárbara, eu vivo, tô sabe? sabendo aí, nós temos que ir pôr a viva, não é isso? Rapaz, tô pensando em levar um cooler e umas coisas lá. Gente, não sei o que vou fazer da minha vida. Também que é poucos dias, né? Eu não tenho esse problema, tá, gente? Ninguém olha pra minha cara e fala assim, nossa, você tem cara de vegetariano. Pelo contrário, fala assim, nossa, esse Guilherme olha lá. E tá ali o jovem místico revoltado, Tu rebelde. sabe? Que eu Sabe vou, que tomo vinho, tomo cachaça, ai, caipirinha, nossa, ai, obrigado, Exu. Ah, uma cervejinha, zero Intra. Gente, ô, gente, pelo amor de Deus.
Presta atenção. É claro que tem coisas que a gente, alguns momentos a gente tem que sutilizar o nosso corpo e tal, fazer alguma coisa. Gente, mas imagina, um ser superior vai olhar para a gente e vai falar assim: nossa, olha que lindo, ele tá com a dieta totalmente vegana, eu vou te usar mais. Gente é digno de conversar com algum anjo. Você pode fazer a dieta restritiva que for, meditar lá no Himalaia. Um anjo, ele só vai conversar com você. Você fala assim, foi com sua. Oh, você quer ser usado? Toma isso. Você tá todo avacalhado. Vai, toma aí. Gente, a gente não é merecedor disso. Não é. Você pode fazer o que for. Nós não somos. O dia que eu tirei essa pressão das minhas costas, as coisas começaram a ficar tudo mais leve. Porque não é sobre. O Jesus já tinha falado isso, não é o que entra pela boca que polui o homem, é o que sai. Ah lá, e tá a gente lá, ai, comendo lentilha, tudo, não, nada, nada, nada. Uma pessoa já imaginou telepaticamente o que que eu ia falar, né? Entendeu? É, não, né? Tu sabe, Gui, que tu é um exemplo pra mim, depois que eu te conheci, de viver uma vida real meio fora da curva. E, cara, eu sou muito melhor quando eu tomo a minha champanhe lendo a minha carta. Mas as guria, olha, Deus amado, sabe? Agora eu não saio mais pro barzinho sem o meu tarô. Quem é você no shopping, né, minha amiga Thaís? Que agora nós invadimos o shopping da cidade. Tá? Quem é você no shopping jogando um tarozinho, tomando uma champanhe? É Bárbara Rosa, você me encontra lá, cada 15 dias no sábado. Muito bom. Quebrando os padrões, eu vim pra quebrar o padrão. Não quero ser igual a ninguém. Como carne, se tiver churrasco todos os dias, aceito. Só não bebo todos os dias, porque meu corpo às vezes não dá. Mas gosto sim. Gosto de bebida boa, gosto de comida boa. Gosto porque eu consegui essa possibilidade pra minha vida, mediante as minhas escolhas, sabe? Aí, vamos lá, vamos pensar. Se eu pedir isso, eu co-criei uma vida assim pro universo. Eu tenho, eu não vou usufruir? Não faz sentido o universo ser, Bárbara, pera lá. Tô te dando, não quer receber, não vou mais te dar mais disso. É incoerente, você tá jogando contra a lei da cocriação. É a mesma coisa, eu até quero fazer um rios sobre beber água numa taça. Ai, mas vamos julgar. Julguem. A taça é minha e a água tá ali. Julguem. Eu bebo tudo com taça. Tudo com taça. Tudo. Eu co-criei essa realidade. Mas pra se sentir melhor que alguém? Não. É pra mim, Uhum. pro meu eu superior. Pro meu ego também tem um ego, né? Então, pro meu ego. E tá tudo bem. Posso beber um copo de cafezinho? Na verdade, eu adoro também beber tudo em xícara, tá? Mas posso beber num copo de cafezinho, coisa de... Adoro. A Bárbara Rosa, assim, que todo mundo vê como um anjo, né? Bem arrumada, uma grande parte das vezes, né? Cara, quando ela viaja, ela acha o primeiro boteco da cidade pra tomar cerveja. Eu sou obrigada a ir lá dar uma olhada no Zé Pilintra, porque senão não dá certo, sabe? Eu e meu marido adoramos boteco, entende? Não tem, é a melhor comidinha que tem. Mas eu adoro um shopping. Então, assim, é o equilíbrio. Na vida é equilíbrio. Exatamente, a maior parte das pessoas fica assim, ou Ah, é meu Deus. champanhe, ou não, João. Gente, não é ou não, é champanhe, e água, e cacau, e ayahuasca, E cachaça. e cachaça, gente, o que que tem? Acho que quem trabalha muito com as energias da Umbanda aprende isso. Gente, magia, eles pegam a cerveja ali. Eu fiz um macumbão para mim semana passada com o Zé Pilintra aqui, colocar uma cerveja. Ô Zé, me ajuda aí, velho. Tem um negócio que tá pegando aqui, me ajuda aqui, me dá uma moral. Pá, 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 pá. Pum! Ontem já veio a resposta. Eu falei, caraca, seu Zé.
Você é cabuloso demais, velho. Nossa, e tomei uma cerveja com ele lá, numa cumbão aqui, coloquei na xícara aqui, tá, coloquei aqui. Ô, seu Zé, eu tomo aqui com você aqui. Pô. Gente, é elemento, elemento, Outra. verdadeiro mago. Vem a imagem aí do tarô do mago. Ele manipula qualquer coisa, não banda, por isso que você vê lá um Exu, me dá uma cachaça. É porque ele quer beber cachaça? Não, é porque que ele usa o elemento como princípio. Vai Uhum. pegando ali de folha, pum. Gente, eu já tomei uma péia uma vez na ayahuasca que, ou, eu tava assim, falei, meu Deus, eu vou enlouquecer. Eu tava até com esse lenço aqui, ó, da flor da vida. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu ficava louca. Aí eu sentia, assim, não sei qual entidade que estava ali comigo, falar assim, vento, usa o elemento vento. Eu falei assim, onde que eu vou tirar vento nesse lugar? Tá tudo abafado, ventilador. Ele, não. Aí ele falou, aí eu acho que era uma entidade feminina. Falou assim, aqui, ó. Oxi. Eu falei, caraca, aí, meu Deus do céu, água, água. Água, eu senti para trabalhar algum elemento em mim de água. Aí eu, cadê minha garrafinha? Tinha acabado a água. Água, água. Ele falou aqui, ó. Aí, ó. Lambei minha mão assim, ó. Cristal, pedra, terra. Eu falei, ai, meu Deus, não trouxe nenhum cristal, tô lascado. Aí tinha uma pedra de ardósia assim, no mão. Aí eu, oxe, ardósia. Meu Deus. Tá, encostei, eu, Gente, olha que a gente fica, a gente é bobo e não sabe nada. Esse elemento está Tu aqui, ó. sabe? Madeira, Sabe aqui, que, ó, madeira. tu sabe que muitas vezes o que que acontece? Pra gente que é médium espiritual, avançado ou não avançado, sabe aquela coisa da grávida? Nossa, que vontade, que desejo, que coisa. Isso é um sinal, muitas vezes, do que tu pediu ou não pediu. Só que o espírito tá ao teu lado, ou o espírito pediu, ele necessita daquela força, necessita que tu tome aquilo, que tu faça aquele movimento. Não falo sobre coisas errôneas, né? A gente tem que ter Sim. consciência. E precisa daquilo, é o elemento. Na Uhum. natureza, não tem os elementos? Para outras entidades, é elementos também. Entendeu? Esse é o movimento. E isso tu tem que aprender junto com a espiritualidade, né? Ativa, né? Porque não adianta também deixar de lado, né, Gui? Tem que trabalhar. Esse é o processo. Tu quer vencer na vida, tu tem que reconhecer os seus. Exatamente. Agora eu entendi por que que eu fico com vontade de comer doce depois do almoço. Tenho certeza que é uma movimentação energética que tem ancorar uma energia ali, comer aquela paçoquinha, aquele leite condensado. Peguei, Bárbara. Ô, Brincadeira, tá, gente? faladorzinha, né? Ó, eu como doce o dia inteiro. Ai, Se adoro eu tô na doce. clínica, eu como doce o dia inteiro, Gui. Isso é o erê, Inteiro. tá? Eu vivo de doce. Mas o que que acontece? Como o mundo espiritual pega muito o meu ectoplasma, eu sou obrigada a repor, e repor tem que ser no doce. O ectoplasma da gente, ele é reposto no doce também. Então, toma muita água e doce, doce e doce. E não sinto fome. Viu, Não gente? sinto. Dieta Bárbara Rosa. Como Nossa, Jesus, é energético, champanhe Bom doce? demais, eu adorei não? essa Vocês vão dieta. Ela saber vai ser minha qual é. nutricionista a partir de agora. Mais perguntas, gente, para Bárbara. Estamos chegando quase ao finalzinho aqui já. Vai, Thaís, fale. Pelo Slide. menos elogie, então. Para o ímpar. Laís também tá aí, ó. Vamos, gurias. Estão tímidas. A Manda Thaís é boa. Gabriel cutucar ali, abrir o microfone da Thaís. Bárbara, manda aí. Vai, Thaís. Ela tá pensando. Nada, sente. Ouve aí, ó. Tem alguém falando no seu ouvido. Ela tá tentando abrir. Não abriu, não. Tenta lá Não. de novo. Clica de novo no microfone. Não, não abriu o Tenta microfone clicar ainda. no microfone na telinha. Aperta na telinha que vai aparecer algum microfone, ou pro lado, ou pro outro. Tu não consegue abrir, Gui?
Manda aí, telepaticamente. Aí, ó. Oh, funcionou. Não, pergunta. Estão me ouvindo agora, né? Sim. Uma pergunta exatamente? Não, eu não tenho, mas eu quero agradecer a Bárbara pelo acolhimento. Um momento mais difícil da minha vida, ela me acolheu e foi muito importante para mim. Além de que eu tenho o prazer de poder ter ela todo dia na minha vida, então só quero Todo dia agradecer. temos a fofoca do meio-dia na minha mãe. Eu que agradeço, Thaís. Você é uma pessoa muito especial. Eu digo que Thaís é minha irmã, mais nova. Obrigada, Bárbara. Eu que agradeço por estar aqui, minha amiga. Ela não é minha cliente, mas é minha amiga. E trabalha não, né? Faz parte de um grupo espírita que eu tenho, né? Nós temos, não é só eu, né? E ela tá lá toda segunda-feira comigo, lindamente. Gratidão, obrigado pela sua participação, viu, Thaís? Laí Obrigada. quer trazer uma pergunta, Margarida, o Suelen quer trazer mais alguma pergunta? A gente finalizar, estamos chegando ao As final. meninas que Ai, saíram. gente, sinto de compartilhar mais uma coisa. Ela não pede pra falar, não, que eu falo. Ah, eu tenho certeza que você pegou pergunta dessa planta que está atrás de você aí. Eu acho que foi. Ela mesmo que mandou. Essa daqui, ela fez: Ei, lembra lá a tua parede que tá suja? Bárbara, aconteceu uma sequência de situações aqui, assim, bem inesperadas. Nas sextas eu gosto de usar branco, não é que toda sexta eu só uso branco, mas se der para usar branco, eu vou usar branco, né? Sexta dia de Oxalá, eu gosto de usar branco. Sexta-feira foi o aniversário da minha filha, a gente ia viajar. Eu tenho vivido aí múltiplos saltos. E compartilhei no grupo do Gui e todos lá me trouxeram uma percepção, e aí eu tô trazendo para ti agora. Eu estou entendendo ainda qual é o movimento que eu vou fazer a partir disso. Estava eu toda de branco para sair para o bolo da minha filha na escola dela e na sequência a gente viajaria. Então, para colocar as coisas na mala, assim, bem cronometrado o tempo. E quando eu estava tomando café, falando com o pai dela, a minha xícara de café inteira virou. Sim, tava cheia, um canecão, assim, eu tomo um canecão de café. Virou, caiu assim, na mesa toda, no chão todo. Eu não sei nem, eu acho que tinha mais de 1 litro de café. Não tinha só aquela xícara, não, assim, na composição geral do tanto de líquido, porque minha parede, ela tá toda cheia de café. Tinha café na mesa, tinha café no chão, café no meu vestido inteiro, ou seja, eu tive que trocar de roupa. Primeiro que eu fiquei só assim, eu olhei e eu fiquei assim. Depois eu limpei. E aí, quando eu comentei lá no grupo, os meninos falaram, né? Café, energia de preto velho, o que que tem aí e tal. E eu tô tentando ter essa percepção. Chegando lá, não suficiente, chegando de viagem lá no hotel, as, me- as duas correntes de prata que eu tava, arrebentaram. As duas. Eu, opa! E voltando de viagem, 2 pneus estouraram na BR. Foi só Amiga, isso, assim. então, Foi, vamos agradecer por foi. estar viva, né, amiga? Primeiramente. Não, com certeza. E tá tudo muito bem. E eu me sinto ótima. Tu queres que eu fale contigo sobre isso? Caso você, Sim, por favor. ao vivo. Tá, então deixa eu te falar. Ao vivo com o Babim. Ô, Deusa, foi na tua casa isso? Um cafezinho? O café foi em casa. Tá lá a Perfeito. minha parede, Tava que se eu ainda não comunicando com resolvi. alguém, né? Como assim? Tava falando com o pai da tua filha, foi essa a história? Tava, tava. Ah, e a comunicação foi leve ou foi difícil? É difícil responder essa pergunta, porque eu sinto que a comunicação da gente hoje ela é equilibrada e respeitosa. É tranquilo a gente se comunicar hoje em dia, mas já teve momentos que foram muito pesados na separação, né? Isso tem 3 anos, já fez 3 anos, e inclusive depois da viagem agora, 2 dias tem que eu falei com ele sobre coisas densas que ainda estavam dentro de mim, que precisavam sair, e saíram. Isso foi segunda-feira, foi depois da viagem.
tá? E, Ao mesmo tempo que pode ser o que a galera falou de comunicação dos preto velhos, mas na minha consciência eles não fariam desta forma. Então foi tipo, vou dar um tapinha aqui, tá bom? O que que eu te diria? Proteja-se um pouco mais sobre algumas situações, tá? A cobra mostra que tu tem uma mediunidade muito forte de comunicação mesmo, tá aqui, ó. Tá? Mas aqui na tua fala, pelo que a gente interpreta, a gente tem que escutar um pouquinho do cliente, que teve uma comunicação, essa comunicação não foi, não vou dizer verdadeira, mas ela teve uma intrusão ali dentro, tá? Na minha visão. Guia aí, talvez seja mais antigo que um tarô desse cigano. Mas no mais, amiga, tem muitas portas a se abrir, o universo tá contigo, a tua mediunidade, teu feminino tá muito alto, a sorte, teu castelo se montando, tá? Tem dinheiro pra caramba chegando, Olha, uhum. olha, tá? Ai, Pra caramba chegando, olha. com alegria, teu anjo de guarda tá muito forte, a tua conexão com Deus sobre infinitas possibilidades, não só Deus, ela tá muito grande, tá? Muita celebração pra ti. Porém, nesse processo, tu tem uma missão, tá? Observe os caminhos das tuas missões. Ó, eles são lindos, mas tem que fazer algum processo de missão espiritual para você, talvez não finalizar o ciclo, mas começar um ciclo com muita grandeza, tá? Porque a tua sabedoria, ela é muito alta, Santa Bárbara aí, ó, não tem como, né? Tá? Dona dos reparei. raios, trovões, tempestades, tá? Nossa Senhora, ixi, tem amor aí? Tá chegando? Tô aqui, universo. Pode mandar, Manda, Aceito, Criador. universo. recebo e agradeço. Cocrio, vamos abrir a tela mental, tá? Sim, Tem um amor chegando, amiga. Nossa, olha só. Vai chegando mesmo. um Olha, menino. Uhum, olha aqui, chegando para arrastar. Vem esse como um sol, tá? Tu trabalhando mais do teu feminino ainda mais. Coisa boa, trazendo a árvore da vida. Bastante cliente, viu, amiga, também aqui. Algumas coisas A sendo Margarida cortadas. tá desfazendo aí uns contratos aí intergalácticos que eu não entendo com esses ETs negativados, e aí essas falas que você traz fazem muito sentido aí, Ai, que nesse bom. processo Obrigada. que vem desbloqueando. O que que eu diria Nossa. pra ti do café, tá? Se for preto velho, aceito e agradeço. Se não for, cai fora. Porque aqui dentro do meu campo espiritual só tem positividade. Negatividade não entra. E é isso que eu permito. Comece a falar essas coisas. Se empodere-se Uhum, sobre isso, tá? Porque muitas vezes a gente acha que é só fazer uma limpezinha, mas às vezes a nossa boca, a nossa fala. Não tem palavra da fala tem poder? E a gente não usa ela pra isso. uhum. Por quê? Aqui no meu campo espiritual não tem negatividade. Eu não deixo a negatividade entrar. Aqui Ó, só tem manda esse comando aí positividade, pra gente, cara. felicidade. Legal, hein? Hã? Depois manda escrito pra gente esse comando. Vou te dizer Inclusive, que isso é uma coisa, isso aí é uma coisa, Bárbara, que eu até tenho um tempo que eu não tenho feito realmente aqui dentro de casa. E aqui é um lugar que eu pretendo sair. Eu mudei pra cá porque eu eu precisei mudar entendo de onde eu isso. morava antes. E eu não prestei atenção na encruzilhada que eu moro, que eu vim agora, né? Porque é um lugar muito bom, assim, para o bairro que eu moro, de praia e tal. É um lugar de comércio, mas é um lugar que quando eu vim, eu só fiquei vendo assim, eu fiz, ah, não, o apartamento é ótimo e tal, mas eu não olhei quais eram os comércios assim da encruzilhada da minha casa. E aí tem vários bares, bar mesmo, sabe? E tem uma conveniência que ela é 24 horas. Então, quando todos os bares da cidade fecham, aqui como é praia, vem todo mundo pra cá. E eu sinto, como eu falo dessa sensitividade energética, eu sinto tudo. Teve um tempo que eu coloquei uns gráficos anti-magia pela casa inteira, coloquei uns Yeshua nas janelas, sabe? Porque tava braba, assim, eu sentia como se fosse adentrando aqui. Perdi uma pessoa importante para mim, uma amiga que se suicidou, e nessa época, assim, a minha vibração baixou muito. E eu tive um sonho que eu nunca tinha tido, que foi tipo não sei se é uma projeção, alguma coisa assim, mas eu senti como se tivesse assim
alguma coisa do que estava rondando aqui querendo realmente me pegar. E eu corria no carro, eu corria, eu senti. E na hora eu preciso acordar, eu preciso acordar, eu preciso acordar, para eu acordar para aquilo não me pegar, Olha só. sabe? E aí, nesse dia, foi quando eu comecei a dizer. Eu me levantei e eu comecei a andar. Eu acendi uma vela, eu comecei a andar aqui dentro. Isso. Eu disse: aqui, quem manda sou eu. Ó, quando eu falo, eu já me arrepio. Aqui dentro do meu lar, quem manda sou eu. Aqui só tem positividade, eu trabalho apenas para a luz. Eu saí dizendo isso aqui, feito uma louca, dentro de casa. Tu E sabe que eu tu, parei de dizer isso, então você trazer isso faz muito sentido. não sei se tu faz a ancoragem de Santa Irmã ou de Arcanjo Miguel. Já te ensinaram? Não, não. Então, o que que acontece? Vou me mexer. Você vai ficar de pé sobre o teu ambiente e tu vai dizer aqui, eu, daí tu faz isso, Su Ribeiro, né? Suelen Ribeiro, tal, 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 tal. Peço a Miguel, a Arcanjo. Não, perdão. Primeiro eu faço sempre a do Santa Irmã. Raio Violeta. Então, peço a Santa Irmã aqui agora que esteja comigo. 3 vezes. Eu chamo Santa Irmã, Santa Irmã. Beleza, chamou. Perfeito. Agora eu ancoro todas as minhas paredes do raio violeta. Eu ancoro de cima a baixo, do teto ao chão, sobre o raio violeta. Móveis. Aí vai falando. Sabe? Todo o meu ambiente é conectado a ele. E todos os obsessores são um canal de luz para cima. Nossa, chega a me arrepiar. Aqui nada fica, aqui a luz permanece. Ó, senti Respira aqui 3 vezes também, viu? profundo. Respira 3 vezes profundo e solta. Respira e solta lentamente, né? Eu que sou Uhum, acelerada. Agora eu ancoro o raio de Arcanjo Miguel, o raio azul da força. E comece. Aqui todos os obsessores são retirados, todas as paredes, tetos e assim vai indo. Capricha e uhum, faça. Tu vai ver a energia chega a ser gelada. Tu sente o ar gelado da tua casa. Automaticamente, daí tem gente que coloca um pouquinho de amor, né? Então, bora lá, respira bem fundo, Sama Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, quem tu quiser, e bota o raio dourado. Aí passa pro teu corpo também, né, amiga? Entendeu? sim. Este passa. Aí depois fez tudo, respira bem fundo, eu ancoro com a força de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre a tríade. Me agradece. Amém. O que A que gente não você faz. acha, Bárbara, para você finalizar, você fazer uma oração para a gente, Aguinho. para coisar nós aqui, Maravilhosa. É, tem imantar a gente aí com essa a luz gente aí Então todinha. tá. porque só dela falar aí eu já tomei porque eu sinto muita irradiação aqui atrás. Eu sinto assim, ó, uma batidinha assim, ui, só dela falar ali eu já. É Ih, o chakra, né, que tá conectado aí, né? Esse chakra aí é o chakra da incorporação, né, meu é, amigo? nossa, eu já senti aqui, ó. Então, para a Tá? gente, e antes da Bárbara finalizar, quero agradecer todas vocês que ficaram aqui essas 2 horas ouvindo a Bárbara com tanta maestria, com essa conversa, esse papo, essa entrevista tão gostosa, de tanto aprendizado. Eu honro e respeito a sua história, Bárbara. É um prazer enorme tê-la como amiga, te conhecer e ter como profissional, que é uma grande referência para mim e para cada um. Muito obrigado, viu? E obrigado a cada uma de vocês que assistiram aqui. E a gente vai receber aqui gostoso essa oração da Bárbara para a gente fechar. Uhul! Quem ficou, pegou aí o ouro. É, eu agradeço, Gui, pela oportunidade. Sou faladeira também, sabe? Gosto de passar informação. As mentorias trouxeram mais força ao meu ego de saber que eu tenho que passar essas informações, sabe? Para mudar o mundo, mudar as pessoas, ajudar a humanidade a criar mais amor, mais felicidade. E ter paz em suas vidas, né? Ter sabedoria em suas vidas. Eu que agradeço e honro, me chame quantas vezes for necessário, tá? Gratidão, minha querida. Gratidão. Agora tu me colocou numa sinuca de bico, né? Ah, eu sei que você gosta. Você é igual eu. Da hora de pegar ali, já pegou as cartas. Sei que você gosta. Então, bora lá. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Respire bem profundo pelo nariz. Segurem.
e soltem lentamente pela boca. Peço permissão aos seus guias espirituais, aos seus mentores espirituais. Peço permissão aos meus mentores espirituais e que eu seja um canal de luz a cada um que esteja aqui nesse momento. Respire e solte. Hoje eu peço a Gabriel, ao meu grande amigo, que ilumine a vida de vocês. Que tudo que estiver desbloqueado, bloqueado, seja desbloqueado. Que vocês tenham cada vez mais saúde. Que Arcanjo Miguel traga proteção sobre o arco divino azul. Sintam a energia do arco azul sobre o topo das suas cabeças, iluminando todo o teu ser, toda a tua alma, toda a tua célula, regenerando cada órgão, nádeas, veias deste mundo e submundos. Peço à Virgem Maria, a Grande Mãe, que está sempre comigo, ilumine a vida de cada um, Mãe, e que ela derrame o manto dela e as bênçãos dela sobre a vida de vocês. E peço a Deus, sobre o raio branco de luz, trazendo iluminação às suas mentes, saúde mental, corporal e espiritual, e que todo esse comando traga sabedoria aos seus corações. Que toda a fluidez dos seus sangues hoje sejam regenerados, na força do Espírito Santo, na luz infinita do universo, sobre os cosmos. Peço ao campo dos arcturianos que nós possamos alimentar cada DNA regenerado, modificado e fluidificado na luz de Arctos. Peço à grande mestra Antena, rainha deles, que possa estar com vocês, protegendo-os, guiando-os pelo melhor caminho. Peço aos grandes lordes, aos grandes Exus, que tragam abertura de caminho, cliente, pessoas de bom convívio, e que eles possam limpar aqueles que rastejam sobre a luz, levando luz a esses seres. Gratidão a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o coração de vocês seja preenchido de amor, de luz e sabedoria. Creiam sempre sobre o universo e aqueles que estão com vocês espiritualmente. Respire profundo e saibam que nada é em vão. Se inicia um novo ciclo, tanto na terra quanto aqui no céu. E que esse movimento traga a vocês a luz infinita da tela magnética de prosperidade, abundância e abonância, sobre tudo que ainda a matéria precisa e sobre tudo que ainda o espiritual irá trabalhar. Gratidão a Deus o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a vida de cada um neste lugar, aos seus mentores e aos meus mentores. Que assim seja. Eita, nós, aonde eu fui? Jesus! Caraca, hein? Até a minha espinha secou aqui, ó, nesse momento. Tão forte que foi. Meu Deus. Pessoal, Agora eu tô... Conexão direto com o céu, né? Foi direto do céu eu- aí. Ele tô falou tentando aqui do lembrar céu. o que eu aqui, falei, não sei. aqui o bagulho é que a gente não vem para brincar, rapaz. Loucura, Gui. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão, viu, Bárbara? Thaís, Su, Margarida, Laís, que ficaram até o final. Depois deixem. Até o ZT apareceu lá. Ah, os arcturianos, ela falou arcturianos lá, eu vi. Depois deixem lá no grupo de frente com o Gui, que vocês aprenderam com a Bárbara hoje? Coloca lá, Bárbara, eu aprendi com você hoje que deixe seu depoimento lá no grupo, mas marca a Bárbara lá, tá? Esse depoimento especial, porque ela veio aqui e trouxe tanta contribuição maravilhosa pra gente, viu? Eu que agradeço, Gui, agradeço pela confiança, pela credibilidade, né?
É sempre um prazer estar contigo, meu amigo. Tanto aqui quanto nas madrugadas. É, gratidão, minha querida. Gente, beijo no coração de vocês. Gratidão, gente. E até. Posso Gratidão, bater Gui, uma foto? também, Você Pode? bater uma por foto? proporcionar isso, esses encontros com o Gui, que estão, assim, o suprassumo. Olha, já aceito a cada 15 dias para nós só fofocar do mundo astral. Nossa! Vou chamar, ó. Chama a Bárbara para dar uma aula lá dentro da mentoria, hein? Margarida, Su, querem? Por Pode, bora. favor, E, com ó, combinado certeza. então, hein? Chama a Bárbara para dar lá um comando para vocês. Então, E o problema, que não é problema, né? Mas, tipo assim, esse comando que foi mandado para vocês, eu não vou lembrar, não vai ser o mesmo nas outras coisas. é bom que ficou gravado. Ai, é verdade! Posso ver depois, né? Ah, muito bom, Montagem de uma gravação. muito bom. Todos os processos são diferentes. Esses comandos são espirituais que o Gui falou, né? Pediu, né? Tem os comandos que eu ensino, que daí eu tô mais aqui, né? Daí eu ensino a fazer os comandos todos Sim. para prosperidade. É isso, pessoal. Beijo no coração. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Bate palma, Cipriana. Beijo. Com o pé Uhul! na estrada. Eita, Op, tchau! nós no Oh, boteco não dá certo. tchau.